Se você está no planeta Terra ou nesse país chamado Brasil, você viu que recentemente teve uma polêmica envolvendo a utilização dos bioinsumos. Que polêmicas são essas? É que existe um projeto de lei tramitando aí, que já está na Câmara, onde estão votando a proibir o uso dos bioinsumos, né? Mas a gente sabe que isso pode ser um caminho sem volta e que o agro já está precisando desse tipo de recurso, desse tipo de conhecimento e tecnologia embarcado nesse mercado. Vou trazer algumas informações aqui só para você entender o que a gente está falando. Ó. O Brasil é líder mundial na produção de uso de bioinsumos, com mais de 23 milhões de hectares tratados no ano de 2023. E segundo o Ministério da Agricultura, mais de 60% dos agricultores brasileiros adotam os bioinsumos, né, os bioprodutos. Boa parte dos produtores do país fabricam seus produtos biológicos on-farm, ou seja, dentro da fazenda mesmo ali, às vezes da maneira rústica, certa ou errada, enfim, é o que a gente vai falar sobre isso nesse podcast. E que devem ser de uso próprio na lavoura e não precisam de registro em órgãos de fiscalização até dezembro de 2024. Mais um decreto pode acabar com esse sistema até o fim deste ano, caso não seja aprovada uma nova lei brasileira de produção de bioinsumos, né? Para quem não sabe, nós vamos falar aqui também sobre o que são esses bioinsumos e para que eles são utilizados. Já temos aqui alguns episódios onde a gente já tratou sobre esse assunto com vários outros profissionais, pesquisadores, empresas relacionadas ao segmento. E para isso, né, a gente sempre traz pessoas que têm o conhecimento e na vanguarda do assunto. Nosso convidado de hoje ele é engenheiro florestal, mestre em biodiversidade vegetal, coordenador da Câmara de Silvicultura no CTA-FAEG e membro do Conselho de Silvicultura da FAEG, presidente da GoFlor e atual gerente de desenvolvimento regional de Secretaria do Estado e Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA. Então, o nosso convidado é o Pedro Vilela. E aí, Pedrão? Como vai, Xará? Tudo bem? Bom demais, e você? Honrado por estar aqui com você, obrigado pela oportunidade, viu? Mais uma vez, né? Mais uma vez. A gente falou sobre esse assunto? Silvicultura, né? Nós falamos. Assunto também aí importantíssimo, né? No episódio anterior aqui dessa galeria, a gente falou sobre agrofloresta e sintropia, também está relacionado à silvicultura. Mas hoje a gente trouxe o Pedro Vilela aqui para a gente falar sobre esse assunto dos bioinsumos. Pedro, primeiro, né, para a gente poder contextualizar a galera que está acompanhando a gente aqui, quem assiste, quem escuta, o que são os bioinsumos? Olha, eu acho que o bioinsumo é o que o nome já fala, né? Um insumo advindo de uma fonte biológica, não química, né? Como os fertilizantes comuns que a gente usa. Mas a principal classificação seria do plano ABC, da agricultura de baixo carbono. Uhum. Um lado são os fixadores biológicos de nitrogênio, muito comum, né? E do outro lado, os micro-organismos promotores de crescimento de plantas. Aí dentro dele entra tudo. Biofertilizante, regulador, bioinseticida, qualquer coisa do tipo. Então, esse seria o ponto principal. Entendi. E hoje os bioinsumos, né, que são os bioprodutos, eles estão vindo aí como um advento para potencializar a agricultura sem o uso de produtos externos, é isso? Sim e não. Eu acredito que o uso dos produtos tradicionais ele não vai decair. Nem sempre, talvez, o bioinsumo atenda. Uma perspectiva futura, né, assim, perfeita, seria que eles substituíssem. Mas acho que esse não é um ponto importante em si para o agro, né? Acho que é importante você ter um manejo de qualidade, acompanhe seu trabalho, você fala sempre sobre isso, né? Aliado ali à melhor utilização da terra, com os produtos mais acessíveis de melhor qualidade. Mas, com certeza, os bioinsumos vêm para arrebentar o mercado mesmo. Entendi. E nessa última semana aí, sobre esse decreto, sobre essa lei aí que está tramitando na Câmara, ela visa proibir o uso de produtos não registrados, é isso? É o principal on-farm, né? On-farm. Na verdade, a lei vem falando sobre tudo, né? Comercialização, produção, a futura regulação, mas a principal temática mais delicada é a produção pelo agricultor dentro da própria fazenda. Então, nós temos 2 projetos de lei. A deputada Marussa recentemente pediu para que eles fossem integrados numa discussão só, passou pelo Senado, agora está na Câmara, e acho que passada essa época de eleição, o assunto vai andar rápido junto com a frente parlamentar do agro. E você acha que para que lado que vai? Acho que vai para o lado que nós que somos do agro queremos, que tenha uma autorização plena no sentido assim, uma lei que abarque tudo, uma normativa posterior sobre isso, né? Porque pensando até na exportação futura, a gente precisa desses parâmetros, eles não existem, né? Na maioria dos lugares.
E principalmente como o agricultor vai fazer dentro da própria fazenda dele, que é a principal discussão. Entendi, porque o medo é que o produtor, às vezes, ele produza sem conhecimento, sem um critério de qualidade, e isso possa impactar negativamente, mas tem como impactar negativamente, Pedro, na sua visão? Tem sim, porque, perdão, a produção, né, ela exige diversos aspectos, você tem que ter os materiais corretos, né? Então, assim, qual tanque você usa? Um de aço inox ou o cara vai usar uma caixa d'água? Então, assim, a normativa, ela é um ponto, mas ela tem que se aprofundar ainda nisso, porque o rendimento do produto é um ponto importantíssimo. Então, se você está vendendo seu bem-sumo, você quer que ele tenha o resultado na fazenda. Se o cara multiplica ele, precisa ter esse controle de qualidade, né? E a questão do licenciamento para que esteja tudo em ordem, né? Eles são menos nocivos, mas também é necessário esse controle, né? Porque um derramamento, algum problema nesse sentido, ele pode causar contaminações efetivas, né? Então, o on-farm ele gira em torno disso, de saber como o produtor vai conseguir fazer isso de uma forma correta. Então, porque o que você está dizendo é o seguinte, o produtor vai lá, produz na fazenda dele, e como ele não passou por um processo de validação científico desse produto dele, esse é o medo do governo em si de desandar o negócio. Na verdade, é no processamento, né? Porque a parte que você falou, né, seja genética ou o produto em si, normalmente ele compra, né? É uma cepa, é um organismo específico já produzido em outro lugar. Aí ele compra isso e replica e multiplica na como fazenda. se fosse coalhada. É o jeito mais fácil de entender. Kefir, é um kefir? Isso, cozinhou o leite lá, né? Esquentou ele do jeito certo, pega a isca e coloca. Então, o on-farm do produtor, ele é basicamente isso. Bem artesanal. Artesanal dizendo assim, não é uma forma brusca de dizer, mas esse é o problema. Qual panela você vai usar? Qual a altura do fogo, pensando na coalhada, que fica mais fácil? A isca eu já tenho uma de qualidade, mas qual leite? De qual tipo de vaca? Então, essa parte da produção que preocupa principalmente as pessoas que formam opinião, né, e que ditam as regras. Esse seria o ponto principal. Então, na verdade, assim, o que a gente precisa fazer não é proibir. A gente precisa só criar uma normativa de segmento ali que o produtor que quer fazer o bioinsumo na fazenda, ele siga umas boas práticas de fabricação. Boas práticas, principalmente. Que hoje isso não tem. Não tem. Assim, tem uma noção muito grande, né? Existem diversos produtores que já fazem. Não é uma coisa muito simples, não é para o pequeno produtor. Ele necessita de um laboratório, ele necessita de uma pessoa capacitada, mas é principalmente nesse ponto, né? A normativa ela vai explicar o que pode ou não, quais materiais que podem, mas você tem uma gama gigantesca de produtos, né? Então, cada um vai precisar de uma operação específica para que ele seja replicado. E você vê que essa regulamentação e esse cuidado tem que ter uma urgência nesse assunto? Ou você acha que isso ainda pode ser postergado? Qual que é a sua visão nesse aspecto? Não creio que exista uma urgência. Existe uma necessidade que a gente se estabeleça, né? Mas não uma urgência. Mas os políticos ligados a essa parte, né? Eles querem fazer isso logo. E existe, claro, uma vontade das grandes produtoras, das empresas, né? Que se preocupam com esse processo industrial de produção. E aí alegam, né, que o produtor não teria a capacidade total, mas a ideia política é de que o produtor possa fazer isso aí. Então vai avançar. Eu creio que agora, após as eleições, a Frente Parlamentar do Agro deve fundamentar essa lei e fechar ela logo lá na Câmara dos Deputados. E caçar essa briga lá para poder buscar, né? Acho que nem vai ter briga, não. Acho que a Frente Parlamentar é muito forte. A gente tem aspecto muito técnico mesmo, são pessoas que também conhecem o agro, né? Conhecem a lida da roça e pensa se não autorizasse. Não é possível, né? Fazer isso, né? Fazer com que o agricultor, não permitir que o agricultor possa trabalhar. Você lida com a genética do gado, você lida com a genética do seu milho, né? Você melhora tudo isso. Por que você não pode lidar com a genética de uma bactéria, né? De um fungo, para que ele possa te retornar um produto? Então isso é como se fosse assim, uma perspectiva de se trabalhar numa fazenda. Mas você acha que, por exemplo, desses micro-organismos aí, porque, vamos lá, pegando do ponto de vista biológico, né? Seu José que planta em Rubiataba, aqui no norte de Goiás, aqui, tô falando assim, dados aleatórios. Ele vai lá e compra uma cepa que vem lá do Rio Grande do Sul.
Uhum. E aí essa importação dessa bactéria que vem, desse fungo, dessa levedura que vem lá de outra região, de outro ecossistema, de outro bioma, pode trazer prejuízo para o cerrado, por exemplo? Aí, essa é a preocupação. Não, inicialmente não. Porque, como te falei, né, existe a questão do on-farm é mais a reprodução de um organismo. Esse organismo já foi, ou os subprodutos dele, né? Esse organismo já foi testado, já foi comprovada a eficácia dele. E como ele é biológico, ele tem uma tendência infinitamente menor de causar um problema. Então, por exemplo, existe bioinsumo para o pasto resistir à seca. Então, se ele está ligado à braquiária, então ele pode ser usado na braquiária em qualquer lugar. Então, isso é um risco muito pequeno, existem testes fortes para isso, né? E aí o produtor tem segurança de comprar e replicar. Entendi. E hoje você está lá na gerência da SEAPA? Isso. É isso? E a SEAPA tem alguma opinião, assim, nesse aspecto? Ela defende alguma bandeira específica? A SEAPA defende o on-farm, com certeza. Acho que todos os órgãos do executivo, seja no legislativo, as instituições, né, como a ProSoja, o GAAS, todos defendem o on-farm. Isso aí é ponto pacífico. E aí você acha que para melhorar esse mercado, tem que investir em capacitação, em cursos? Já tem, não tem? Como que é a preparação do produtor para isso? Tudo no Bioinsumos é novo, né? Precisa de capacitação, precisa de materiais específicos, mas tudo está começando agora. Você não viu isso na sua faculdade, eu também não, mas a molecada mais nova vai começar a ver. O Senar está capacitando, né? A gente tem as biofábricas que tem o intuito de levar isso para a prática, né? Que foram espalhadas nas universidades do estado. Então, tudo é novo. Se você for falar de exportação, precisa de normativa, até na própria Europa, nos Estados Unidos, na China, não tem nada que pegue o bioinsumos e entenda ele. Vou te dar um exemplo simples, a fixação biológica de nitrogênio, que já é fundamentada. A gente não ganha nada mais por isso, né? Porque o nosso usa um bioinsumo. Então, são esses desafios, eles são todos novos. E assim, pode ser utilizado em qualquer cultura, né? Assim, não tem esse é só para soja, esse é só para milho, né? Porque os benefícios são... Existem especificidades. Aí eu já, nesse aspecto técnico, conseguiria te responder, mas eu creio que existem produtos generalistas e existem produtos específicos para cada produto. Então, por exemplo, a Embrapa Arroz e Feijão agora está terminando de fechar, de formar o fixador para feijão, né? E para outros tipos de cultura. Então, existem os dois lados. Entendi. E na sua visão, enquanto engenheiro florestal aí, nas atuações que você tem aí junto ao mercado, você vê com bons olhos também a produção do on-farm? Você acha que tem potencial? Qual que é o tamanho desse mercado? Esse mercado é gigantesco. Eu acho que a última previsão para 2030 de um órgão internacional, não me lembro qual, de um mercado de 33 bilhões de dólares. É muito dinheiro. 120 bi de reais aí. Isso, e aliás, aí... 180 já, né? Hoje cedo o dólar bateu 6 e larai, né? 6? 6 bateu 6 e 13? 6 e 13? Nossa, mas olhei ontem, tava 5,90, 5,80. Mas é porque o Trump ganhou, né? Aí fortaleceu entendi. O dólar aí. Falando do próprio Trump, né? As questões de barreiras comerciais, tudo isso, né? Vai influenciar. Mas a questão do on-farm é um direito do produtor, mas... pessoalmente não vejo ainda o pequeno, o médio conseguindo. É mesmo? Precisa de abarcar uma estrutura necessária ali, né, de laboratórios, de você ter os profissionais específicos. Então, assim, com o pessoal do GAAS é possível conhecer. E a maioria deles é grandes produtores de soja, né? São a vanguarda. Os grandes produtores que muitas vezes são os mais queimados, né, por talvez serem os mais que destroem a natureza, na verdade é o contrário. É eles que estão com a ponta da tecnologia e um dia isso vai desembocar realmente para o pequeno produtor. Porque igual você falou, né? Assim, eu não vejo que o produtor vai deixar de utilizar os produtos químicos, os defensivos e tudo mais. Até porque tem um longo caminho até chegar nesse ponto, né? Mas o produtor, de toda forma, e principalmente o grande, que gasta milhões ou se não bilhões, né, com os defensivos químicos, ele quer utilizar quanto menos melhor, né? Então o pessoal pinta, né? Porque vai utilizar o agrotóxico aqui, o defensivo químico a qualquer custo, qualquer jeito. Não, moço, é caro.
É caro, o produtor não quer usar não, ele quer usar só no último caso. Se pudesse, não usaria. Se pudesse, ele não usaria, porque quanto mais produto ele usa, menor a margem de lucro dele. Uhum. Daí a gente tá num desafio, que o dólar tá alto. Aí mas você pensar, o dólar alto é bom pra agricultura, porque Bem vai exportar mais caro. Mas o custo de produção também é lastreado em dólar. Uhum. Então, assim, ele vai também sofrer um pouquinho, porque vai ficar mais caro para ele plantar. Né? Exatamente. A soja mesmo, a unidade de comercialização é o bushel, né? O bushel é comercializado em dólar. Então, não necessariamente um dólar alto significa agricultura superavitária. E quando ele investe em tecnologias igual o uso de bioinsumos, ele consegue ter ali um incrementozinho de 2, 3, 4, 5%, que isso representa, num universo de milhões, muita grana, né? Por isso que eu digo que a política ela tá voltada para permitir o on-farm, com certeza. E normatizar e deixar tudo isso em ordem. Porque são pessoas que conhecem a realidade do agro, como você, consultor, sabe, né? Eu tenho uma noção um pouco menor disso, mas tudo para o brasileiro é um desafio muito grande ainda na produção, né? Você olha nos Estados Unidos, existem subsídios, na Europa também, né? E aqui o produtor tem que brigar até para poder produzir a própria tecnologia na fazenda. Aqui é Deus por si, Deus por todos. Né? Isso. Fechou a porteira ali, meu filho, acabou. É onde o filho chora e a mãe não vê. Né? Exatamente. E realmente, né, para o pequeno produtor, para viabilizar, né, cara, ele ter um controle de qualidade, para ele ter um setor estruturado para isso, é complicado, né? E você vai precisar de biólogos, de agrônomos, principalmente essas duas, né, bioquímicos, para poder conseguir fazer isso. Então, ele teria que ter 3 profissionais ali que recebem, né, na CLT um valor alto, né, por serem engenheiros e tal. Então, o custo para pagar, né? É grande, fora o dos equipamentos e de toda a estrutura. E aí tem produtor que vende para outro produtor. Isso não será permitido. Essa comercialização não. Mas a produção para distribuição em conjunto, né? Então, a gente tem uma associação, você produz e eu uso de você. Né? A gente produzindo junto. Agora, comercialização não. Quem produz os inóculos, né? O princípio ativo. A cepa lá? As cepas, né? É uma indústria capacitada. Uhum. Por isso nós fizemos, o Estado de Goiás fez as biofábricas aqui, justamente para isso. Te perguntar isso, né? O próprio Estado já investiu, né, nessa estrutura também, né? Sim, investiu e ela vai render esses frutos sobre os quais a gente está falando num curto prazo, num médio prazo, de médio para longo. Porque nós temos unidades referência, que são 3, Morrinhos, Urutaí e Rio Verde. Elas produzem esses inóculos, essa parte tecnológica mais pesada, porque você tem que registrar num banco genético, tem que estar de acordo com certos parâmetros do Ministério da Saúde, né, de periculosidade. E as outras unidades, que são mais 11, são unidades de transferência tecnológica. Aí elas sim vão pegar e trabalhar isso para que chegue aos técnicos, aos produtores, para que esses produtos sejam disponíveis para o pequeno produtor comprar o já acabado, né? Uhum. Não necessariamente só aquele para ele reproduzir. Então, quando tiver tudo em pleno funcionamento, estão sendo instaladas, a perspectiva é essa, que Goiás tenha as próprias universidades, o EG, o FG e os IFs, quase todos, propiciando o desenvolvimento e entregando produtos também, e aí a gente espera que seja mais acessível, né, por estar na universidade. E eu imagino que, assim, como é um assunto que é novo, talvez ainda não tenha tantas publicações científicas ou tantos estudos, assim, para comprovar, né? Mas você sabe dizer, ou você já viu algum caso de, por exemplo, da eficiência do uso do bioinsumo em questão de redução de custo, de retorno para o produtor, alguma coisa nesse sentido? Olha, especificamente dos produtos mais novos, não. Porque quando a gente vai falar de bioinsumo, você pensar assim, sua composteira ali já é um bioinsumo. Né? Você está multiplicando biota e tal, e aí isso vai muito longe. Eu tive a experiência não de ler publicações, mas de participar de dias de campo. E o que eles fazem é um manejo ali... um lado a lado para mostrar? Não, fazem um manejo misto, mostrando o que eles já usam. Uhum. Eu uso o tanto de bioinsumo para isso, aqui eu uso o tradicional, e eles têm obtido resultados, né? Vendedores de soja. O cara não pode errar em nada ali, né? Senão dá uma diferença de produção gigantesca. Então, te confesso que academicamente ainda não li o suficiente, mas a produção está crescendo cada vez mais. Tudo novo. Se está crescendo é porque se tem fumaça, tem fogo, né? Sim, eu acho que na verdade já está pegando fogo já. Já está pegando fogo? Já está pegando fogo, com certeza. Bom demais. Pedro, e aí, então, no horizonte aí, vamos pegar aqui, andar 10 anos aí para frente,
na agricultura, então isso aí já vai estar em outro nível, né? Em outra escala. Sim, eu acredito que você vai comprar igual você compra calcário. Seria algo simples. Vão ter alguns específicos, como você me perguntou, né? Se tem para diversos produtos, se é específico. Vai ter alguns generalistas, ou vários generalistas, que você compra e usa nas hortaliças, por exemplo, em qualquer tipo. E alguns que vão ser mais específicos. E quando a gente fala de on-farm, ainda tem certos produtores que, assim, não é que eles produzem uma cepa, eles pegam, por exemplo, eu vi uma situação assim, ele pega solo e resto de matéria orgânica das APPs. Uhum. E a partir daquilo ele faz um chá para tirar o que é de bom ali e aplicar nas plantações dele. Então, assim, o Binsumos ainda é um grande mundo e para normatizá-lo em diversos detalhes vai ser um desafio. Mas ele é inevitável que ele se torne um produto de prateleira. Na horta o que a gente faz é o seguinte, a gente usa os EMs, que são os micro-organismos eficientes. A gente cozinha o arroz sem sal, sem óleo, sem nada, só o arroz. Você já viu? Vi isso. Loucura. Põe exatamente. Põe numa telha de barro e vai lá numa mata, lá numa serrapilheira lá e cobre com as folhas e deixa lá uns 7 dias. Uhum. Aí você volta, tá todo colorido aquele arroz, né? Que ele foi colonizado, né? E aí a gente põe no meio de cultura, tipo uma garapa, e aí ele multiplica. Então. E aí põe dentro da garrafa, cara. E aí a gente põe dentro da garrafa. E se a gente não abrir pelo menos uma vez por dia, a garrafa explode. Porque assim, dá uma fermentação lá dentro, né? Uhum. E aí uma fermentação anaeróbica, né? Porque sem oxigênio. Então as bactérias vão consumindo o oxigênio da garapa ali, que tá ali e tudo mais. A glicose, principalmente, que é a fonte de energia. E aí o trem explode, rapaz. E aí dá uma eficiência, assim, brutal na horta mesmo. Eu não tenho esse conhecimento específico, por exemplo, no caso de horta. Mas é isso que é o louco do Binsumos. Isso aí é produção de Binsumos. Então, assim, como normatizar, como ter o controle sobre isso, né? Então, por exemplo... Como fiscalizar, né? Como fiscalizar e evitar que problemas aconteçam. Então, por exemplo, até hoje, a nível de licenciamento, o que acontece é só o registro. Porque se tem uma noção acadêmica de que eles causam muito menos problemas, se tiver 10 litros disso aí, 100 litros, 1000 litros, dependendo do lugar, derramando, né, contaminando, pode gerar um problema. Ou no caso desse aí, acho que não geraria qualquer problema. No caso então... do EM que a gente faz na horta, cara, eu já vi o pessoal utilizar para controle de piolho nas galinhas. Então você tem galinha, você bate no galinheiro lá, bate na ração do cachorro, bate na ração da galinha. Pode até tomar o trem, moço. O trem é bom. Então, é exatamente isso. Esse que é o doido do Binsumos e esse que é o desafio também para os parlamentares agora e depois para os técnicos do Ministério de fazer a normatização. Então, muita coisa pode ser insumo, né? Tudo que sai do biológico pode se tornar um insumo biológico, né? É porque esse barramento aí, né? Essa lei que eles estão querendo barrar aí, essa produção dos bioinsumos, ela vai impactar muito, por exemplo, a agricultura orgânica, né? Porque a agricultura orgânica basicamente é bioinsumo. Isso, utiliza mais... a compostagem. Então, você não vai poder fazer uma compostagem na sua fazenda. É complicado você proibir isso, né? Porque eu acho que o Ministério, o governo não tem nem braço para fiscalizar isso aí. Não tem. Né? É igual, por exemplo, hoje a gente sabe que o nível de controle florestal já é alto. Uhum. Que passa o satélite lá em cima, que o cara tirou uma árvore ali, no outro dia o satélite passou, não viu mais a árvore, pronto, acusou no sistema, tá lá. Agora que o cara tá fazendo uma compostagem lá, que ele tá fazendo um bioinsumo lá na cozinha da casa dele, na panela de pressão lá, não tem como, né, cara? Não tem. É impossível. Por isso que a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a SEAPA, criou o registro. Ele é uma inexigibilidade, não é um licenciamento, é só um registro. Só para avisar que tá fazendo. Avisar que tá fazendo. E a tendência no país é que seja assim. Até que se prove que se você lida com certa categoria, ela tem uma periculosidade, você precisa de uma licença. Mas normalmente... uma sala mais ou menos desse tamanho, um pouco maior, já pode conter os equipamentos necessários para reprodução. Então, a tendência é isso, inexigibilidade e a possibilidade da produção on-farm. Então, grandes grupos como a SLC Agrícola, por exemplo, né, esses grandões aí, eles vão ter condições de produzir com qualidade e usar com eficiência nas plantações deles e aí fazer com que esse mercado mude de rumo, né? Padronizar, né? E, cara, eu também vejo assim, do ponto de vista dos profissionais do agro, igual agrônomos, biólogos, engenheiros florestais, ambientais, tudo mais, que é um mercado que está em franca expansão e que tem pouca gente olhando para ele também do nível profissional. Olha, isso eu não tinha pensado, Não mas é uma realidade, com Porque certeza.
Cara, quantos agrônomos ou com quantas pessoas do agro você conhece que sabem realmente fazer o insumo assim, que é da área mesmo, que está investindo no conhecimento? Só os que eu conheci nesses dias de campo e o pessoal da Embrapa aqui, né? Pois é, muito pouco, né? E aí com certeza esse mercado vai se abrir. E aí a ideia é como lidar com isso para exportação, porque como você falou, né, aqui é tropical, lá na Europa já é outro tipo de clima, né, temperado. Então ainda tem esse desafio porque o governo pensa em se tornar um exportador, né? Que a gente pare de comprar diversos insumos e passe a vender a tecnologia também. Porque é uma vergonha, né? Brasil, com a riqueza que nós temos aqui, com toda a abundância natural e tudo mais, a gente tem que comprar um tanto de coisa de fora, né, cara? Sim, inclusive tem o novo Plano Nacional de Fertilizantes que visa esse ponto, né? Então, assim, é a mesma coisa do petróleo, né? A gente não vai deixar esses insumos tão cedo. E eles são importantes e eles têm de ser explorados, né? É necessário, eu entendo assim, dentro do aspecto ambientalmente correto, né, de se fazer para o desenvolvimento do país. Mas é um caminho sem volta, para que a gente mude o nosso modal, né, para que a nossa estrutura mude. E aí nós vamos ver se esses produtos tradicionais eles vão sumir do mercado ou se eles vão continuar estabelecidos, mas amparados pelos bioinsumos que atingem quase todas as áreas de insumos, né, do agro. Pois é, a gente teve um episódio aqui anterior com o Murilo Arantes falando sobre a sintropia. Ele tava falando de umas bactérias lá, cara, que elas chegam a disponibilizar 18% do fósforo que estava indisponível no solo para as culturas. Aí você pensa, hoje na horta a gente usa o iorim, que é um adubo fosfatado, né, para liberar fósforo. E aí a gente tem uma bactéria que libera uma quantidade semelhante à do iorim. Então, assim, eu acho que ainda vai crescer muito esse mercado e vai revolucionar muita coisa na agricultura. Mas eu acho que vai ter uma briga pesada, principalmente do lobby da questão dos fertilizantes, da questão de alguns defensivos, porque é um negócio que não traz retorno financeiro para a indústria. Então, acho que vai ter uma briga boa, né? Na verdade, as próprias indústrias que produzem esses produtos é as que estão ligadas no bioinsumo e que fizeram a coisa começar a andar, né? Mas talvez eles não entenderam a proporção que se tomaria, né? Não sei. Aí é a questão do on-farm, né? A indústria, ela quer segurar para que você compre aquele produto, né? Mas eu acredito que a questão do on-farm ela não vai poder ser dissolvida, ela vai ser necessária. E até porque, a exemplo de Goiás, que saiu na frente com uma lei e tudo mais, a gente já criou os centros de pesquisa aqui que prometem entregar os produtos ou as cepas. Então, como impedir que isso chegue ao agricultor? Eu acho que é um mercado sem volta, né? O Instituto Agronômico lá de São Paulo já já está concretizado nesse serviço. IAC, isso. O de Campinas? Isso, ele já produz cepas e vende, né? Então, os desafios desse produto estão só no tempo de estoque, que é possível, na logística, né? Porque são produtos mais delicados. A exemplo da própria coalhada ou da cerveja que é draft, né? Então, ele tem uma validade menor. Esse é o desafio principal. Mas eu acho que é inevitável o caminho do on-farm, porque já está muito ligado à academia, à pesquisa, ao desenvolvimento ali, né? A Embrapa que tenta levar as coisas para o agricultor para o menor possível, né? Então é um caminho sem volta. Boa. E quem quiser saber mais informação, tem algum site que você recomenda, algum órgão, alguma coisa assim? Olha, lá na Ceapa nós temos a plataforma Aroeira, mas os índices do bioinsumos ainda não estão disponíveis, eles logo vão estar. Todo o trabalho da Secretaria, da Emater, da Agrodefesa está lá. Hoje eu estava assistindo, tem o pessoal num evento muito importante lá em Brasília, de uma associação, né? Até o vice-presidente estava lá falando, e o estudo da FGV falou isso, a carência de estudos. Ele colocou 53% da soja com bioinsumos. Eu não conheço plantio de soja que não use fixador de biológico de nitrogênio. Não, os caras têm que usar, ué. Acho muito difícil. Então, assim, eu acredito que esses números são bem maiores e ele aponta isso, a dificuldade de ter os dados ainda. Então, o Ministério da Agricultura está criando plataforma, eu esqueci o nome da plataforma, me perdoa, eu passo depois para você, que tem índices gerais de diversos tipos de insumo, mas, como tudo é novo, estamos caminhando ainda para a formulação desses dados. Tudo no bioinsumos é muito novo. Então, felizmente, não tem uma recomendação ainda para passar. Acho que o melhor é estar de olho aí no que a Embrapa vem publicando, porque ela traz o que é mais concreto e que provavelmente vai chegar para o pequeno agricultor. Show de bola. Pedrão, obrigado mais uma vez. É isso, eu que agradeço. Você ter vindo aí, estamos sempre à disposição aqui, a casa é sua. Eu também. Se tiver algum assunto aí, você pode trazer para nós. Vai ser uma honra poder falar sobre o assunto. Então, obrigado você também que
assistiu ou que escutou esse podcast, né? Enquanto você está aí na academia, na louça, dirigindo seu caminhão ou pilotando sua colheitadeira. Seja sempre muito bem-vindo. Inscreve no canal aqui, né? Porque você já assistiu os tantos de episódio aqui e não inscreveu no canal ainda, eu vou ficar chateado com você. Não faz feiura, não. Comenta, compartilha, esparrama e divulgue essa informação, porque a gente precisa difundir esse tipo de trabalho, porque é muito importante para o produtor saber, né, que ele tem que produzir o bioinsumo com qualidade, né? Não estou puxando a sardinha nem um lado do tempo outro, mas eu tenho que defender o que é certo. Então, faz todo sentido a gente produzir esse bioinsumo dentro da fazenda, mas com cuidado, com responsabilidade, né, para que a gente possa ter o melhor uso possível e não prejudique o meio ambiente, não prejudique a produção, não contamine ninguém e vai embora. Apesar que não tem perigo não, né? Não vai contaminar ninguém não. Não vai ter não. Não vai ter problema não. É mais fácil você contaminar por outra coisa do que por, Com certeza. por um bioinsumo, né? O bioinsumo aí, no máximo, vai dar uma limpada no intestino. Mas fica tranquilo. Fechou? Obrigado aí pela sua presença. Acessa lá, agro2.com.br. Segue também nas nossas redes sociais, @portal agro2. Fechou? Valeu, tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.